Estamos de volta. De volta para a nossa live de hoje à noite, com um assunto muito importante. Já convidei ele. Vou, sem mais delongas, já convidar Márcio Lima. Já lhe convidei, Márcio. É só você aceitar aí. Ai, que bom! Graças a Deus, estamos aparecendo agora. Tô tranquilo? Consegue? Tranquilo, que coisa boa. Graças a Deus resolveu. Que coisa boa. Voltamos. Voltamos. Sem mais delongas, Márcio, seja muito bem-vindo à nossa live de hoje à noite. Nós sabemos que hoje nós temos um tema muito importante, muito interessante, que é aborto na visão espírita. Então, vamos fazer a nossa oração inicial, pedir proteção a Jesus, amparo e muita inspiração para a noite de hoje. Solicito a todos vocês que pensem em Jesus e que peça a proteção divina. Senhor Jesus, muito obrigada por esse momento, muito obrigada por todas as soluções, pelo amparo espiritual que nós tivemos e te pedimos, Senhor, que nos dê muita inspiração para levarmos a tua palavra na noite de hoje. É com você, Márcio Lima, e o tema aborto na visão espírita. Fique à vontade. Boa noite, meus amigos e irmãos. Dessa vez eu fiquei um pouco nervoso. É diferente dos nossos contatos aí no NEAN, na nossa casa. E eu me senti como se fosse um repórter, me preparando no estúdio, preparando todo o aparato para que a gente tivesse essa conversa na noite de hoje. E o tema de hoje escolhido foi um tema muito focado nas últimas semanas aqui no Brasil e no mundo. Foi motivo até de comentário na imprensa estrangeira, onde uma criança com 10 anos de idade havia sido estuprada por um parente, por um tio, um primo. E veio muito à tona a questão do aborto que fizeram nessa criança. E eu vi muitas divergências, muitos desencontros de informações com relação a esse tema. E muitas pessoas me perguntaram qual a visão espírita com relação ao aborto. E antes de começar a falar do lado espiritual da coisa, a gente tem que lembrar que o tema aborto está previsto no Código de Processo Penal do nosso Brasil. Ele começa no artigo 124 ao 128. E o que mais interessa a nós espíritas é o artigo 128, que é quando fala do aborto terapêutico. É quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. E, levando para o lado material da coisa, infelizmente, no nosso Brasil hoje são cometidos em torno de 503 mil abortos clandestinos por ano. Infelizmente, é uma realidade. 503 mil crianças que deixaram de encarnar nesse planeta de provas e expiações. 503 famílias que foram destruídas, às vezes por diversos fatores, por diversos motivos. Não estamos aqui para julgar ninguém, mas por um gesto de infelicidade, por um gesto de descontrole, por um gesto de, vamos dizer assim, pensamentos contrários à vontade do Pai Maior, essas crianças deixaram de nascer. E para nós espíritas é muito triste quando a gente vê isso acontecer. Porque a gente entende que, mesmo com toda a legislação, mesmo com toda essa lei dando em cima, punindo, exigindo que as pessoas não cometam esse tipo de crime, infelizmente ainda acontece todos os dias no nosso Brasil. É um fato triste, mesmo esquecendo um pouco os outros crimes,
Mas esse é triste. Por quê? Porque, na grande maioria das vezes, ou melhor, em todas as vezes que isso aconteceu, essas crianças não tiveram sequer a vontade de poder reagir, o desejo de reagir, de lutar pela vida. E que, infelizmente, suas vidas foram ceifadas. E, levando-se em consideração a esses fatos clandestinos que acontecem no nosso Brasil, a gente tem que lembrar para essas pessoas que pensam um dia fazer esse tipo de atrocidade com aquela criança e com elas mesmas, as consequências que podem acontecer, que pode causar para alguém que comete um aborto. Eu estou falando somente do lado material, ainda. Imaginemos agora que essas 503 mulheres que se entregaram para cometer esse aborto, uma grande parte dela tem a perfuração do útero, onde se sujeitam a contratar clínicas clandestinas, pessoas sem experiências. Muitas vezes elas cometem isso dentro da sua própria casa. Tem outro fato muito importante que acontece muito nessas mulheres, que é a retenção de restos de placenta seguido da infecção. Quer dizer, tem um tétano que essas mulheres podem contrair durante o aborto. Tem a esterilidade, onde as mulheres ficam impossibilitadas de gerarem novos filhos. Tem as inflamações nas trompas, além da anemia intensa. Muitos criticaram conscientemente e muitos criticaram inconscientemente, por não conhecer a causa, essa criança de 10 anos que estava grávida. Ela veio de outro estado, pois lá no seu estado nenhum médico se achou capaz de fazer esse tipo de coisa, esse tipo de ação. Só aqui no Brasil, ou melhor, em Pernambuco, que aceitaram. Um médico apenas que aceitou a fazer a cumprir essa determinação judicial, porque a ordem veio de cima, né? Infelizmente, felizmente, no nosso Brasil a gente tem que cumprir essas leis. E no nosso Brasil ainda é permitido, em alguns casos, o aborto. Como, por exemplo, quando a mãe é vítima de estupro, como foi o caso dessa criança, quando a criança não tem, está sendo gerada sem cérebro, e quando essa criança, essa pessoa, essa mulher, vamos dizer assim, é vítima de algum acidente que possa causar dano à sua vida. E lembrando das consequências que a pessoa que comete o aborto pode se sujeitar, temos também as consequências emocionais a curto, médio ou longo prazo. Isso se chama comumente na ciência de síndrome pós-parto, pós-aborto, que é onde a mulher se sente culpada, onde gera muitas vezes conflitos familiares. Além dessas consequências emocionais, muitas dessas mulheres se submetem ao alcoolismo, à depressão, ao uso de drogas lícitas e ilícitas, bem como também muitas cometem um suicídio. Infelizmente, isso acontece no nosso mundo, no nosso planeta hoje. Imaginemos isso na vida de uma pessoa somente do lado material. Vamos entrar agora no lado espiritual. É onde nós estamos envolvidos agora. No capítulo 11 do livro A Gênese, ele descreve muito claramente o processo de encarnação do espírito, dando uma ideia clara de que a vida começa no momento da concepção. Eles explicam que entre 4 e 6 horas
após o relacionamento do homem para com a mulher, já existe uma ligação do espírito reencarnante com a mulher aqui na Terra. Ou seja, vamos falar de um modo bem simples. Já existe um fio onde liga o espírito, que está na pátria espiritual, com essa mulher. Já existe contato entre o espírito e essa pessoa que está prestes a dar à luz a esse filho. Ou seja, imaginemos isso do outro lado agora, as implicações severas para nós que temos o conhecimento da doutrina dos espíritos. Imaginemos nós as consequências, além daquelas emocionais e materiais que eu falei anteriormente, as consequências espirituais. Vivemos num mundo de provas e expiações, todos nós sabemos muito bem disso. Vivemos num mundo onde todos nós, todos os espíritos que se encontram nesse planeta de provas e expiações, viemos aqui para resgatar algo, para buscar algo perdido numa vida passada. Quer dizer, viemos consertar algo. Viemos recuperar algo que deixamos para trás. E sabendo desses fatores principais na nossa vida, nós nos envolvemos nesse tema chamado aborto. Imaginemos nós agora a perseguição em que essa mãe sofrerá. Mas eu falo mãe porque a parte principal da história é a mãe. Mas a espiritualidade mostra que o homem que permitiu também tem sua culpa. Que a pessoa que cometeu aquele tipo de atrocidade contra uma vida também tem culpa. Não é somente culpado a mãe que está gerando aquele futuro espírito. É culpado também aquele homem que negligenciou aquela gravidez. É culpado também aquele homem que usou dos seus métodos de medicina para cometer aquele tipo de atrocidade. Resumindo, não é somente a mãe que cometeu algo, que cometeu esse tipo de crime, que é tão somente culpada nessa história toda. Ou seja, envolve a todos nós, seres humanos. Até aqueles que direta ou indiretamente não estão ligados a essa mãe e que souberam que ela iria cometer esse tipo de atrocidade e permitiram, não fizeram algo para que ela desistisse desse ato. Quer dizer, o problema não é somente para aquela mulher. O problema está incluso todos nós. Quando participamos, quando permitimos e quando negligenciamos que esse fato acontecesse. Quer dizer, na pergunta 357 do Livro dos Espíritos, Kardec sabiamente pergunta aos espíritos de luz: que consequências tem para o espírito o aborto? A resposta é uma existência nula e que ela terá de recomeçar. Quer dizer que aquele ente querido que estava prestes a nascer, que já havia aquela ligação com o espírito reencarnante, ele cessa aquele laço e que será permitido uma próxima encarnação. E que ele será preparado, mesmo muitas vezes ficando revoltado com esse gesto daquela mãe, ele vai ser preparado para uma próxima encarnação. Aí a pergunta 358, ela diz o seguinte: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Os espíritos de luz respondem o seguinte: existe crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento.
Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Quer dizer o quê? Quando a gente, vamos dizer assim, acha que é Deus e que pode comandar até mesmo a vida de quem quer que seja, isso é uma transgressão para as leis divinas. Isso é condenável aos olhos do homem e aos olhos de Deus. Ou seja, é muito mais além do que a gente imaginava. Eu já vi muita gente brincar, sorrir, e dizer, abortei. E se aparecer de novo uma gravidez indesejada, eu aborto novamente. Ou seja, na minha ótica, não existe gravidez indesejada. Se você não usou os métodos contraceptivos que existem pelo mundo afora, que são milhares, são diversos, que não usou no momento da relação sexual, o que é que você pode esperar? O que é que um casal pode esperar quando eles não se cuidaram durante daquele prazer? O que é que eles podiam esperar? Foi plantada uma semente ali. A semente foi regada. O que é que vai nascer daquela semente? Uma nova planta. Ou seja, se você brinca com um assunto tão sério como esse, se eu engravidar novamente, vou abortar. Você está brincando com as leis de Deus. E as leis de Deus, todos nós sabemos que é imutável. Ela não muda. Ela nos engrandece a cada instante. Ela nos fortalece para que tenhamos êxito em tudo aquilo que necessitarmos. Deus está conosco sempre. Sempre permaneceu conosco. Nós é que muitas vezes, por vontade própria, nos afastamos dele. Principalmente quando cometemos um crime como esse. Na pergunta 359, Kardec pergunta: dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? A espiritualidade responde: é preferível que sacrifique o ser que ainda não existe do que sacrificar a que já existe. Por que ele responde dessa forma? Por que a espiritualidade responde dessa forma? Porque aquela mãe terá condições novamente de ter uma nova gestação. Aquela mãe vai estar apta daqui a alguns meses para ter uma nova gestação. Mas alguém me perguntou uma vez, e esses abortos espontâneos, é um crime? Não foi vontade da pessoa. Eu tenho um exemplo muito típico na minha vida, que é a minha esposa. Não existe pessoa maior, mais com vontade de ter um filho que éramos nós. Brigamos durante 10 anos para que ela engravidasse. E não sabíamos que ela tinha um problema chamado endometriose. E ela chegou a perder 2 gravidezes, 2 gestações espontâneas. E nós não entendíamos por que estava acontecendo aquilo. E ao procurar um ginecologista muito conceituado aqui em Pernambuco, através de uma indicação de uma amiga, ele nos falou que ela tinha endometriose. E que essa doença não tem cura, existe o controle para ela, porém, e que se ela quisesse engravidar, teria que fazer um tratamento, seria um pouco demorado ou não. E nós optamos para nos cadastrar como pais adotantes. E no mês de junho de 2009 nos inscrevemos, e mesmo sem merecer muito, Papai do Céu nos concedeu que uma criança chegasse 3 meses depois da nossa inscrição no Cadastro Nacional de Adoção. Quer dizer, mesmo ela tendo 2 gestações cessadas naquele momento,
onde foi um momento de dor para cada um de nós, onde foi um momento de muito choro, de muito sofrimento, alguns questionamentos até a Deus, por ele ter tirado aquela criança da gente, mas começamos a entender, através da doutrina dos Espíritos, que para tudo tem uma razão de ser. E que aquele aborto não havia sido cometido por ela. E a natureza fez com que ela abortasse. E isso aconteceu por 2 vezes. E que pela graça de Deus, pela misericórdia dele, mesmo merecendo tão pouco como a gente merece, ele nos deu 2 crianças de coração. E depois que chegou a primeira, ela cessou aquela vontade incessante de engravidar que ela tinha. Quer dizer, o desejo que tínhamos de ter um filho, biologicamente falando, foi suprido com a chegada desse pequeno rebento, que hoje fez 11 anos, e agora, no ano de 2018, com uma pequena que está fazendo 2 anos, agora em novembro. Quer dizer, não nos sentimos mais culpados, não somos criminosos, porque não fomos nós que demos causa a esse fato, mas somos uma família completa. Eles não chegaram por laços biológicos, mas chegaram muito mais além pelos laços espirituais, pelos laços do coração. Quer dizer, para essas mulheres que já cometeram ou que pensam em um dia cometer esse tipo de crime, eu só lembro uma coisa: é condenável aos olhos de Deus. Não estou dizendo que com isso Deus vai castigar essa mulher, essa família que praticou esse tipo de crime. Aos olhos dos homens também é condenável. Ela pode pegar uma cadeia, ser presa de 1 a 4 anos de idade, de xadrez. E para o médico, para o profissional que deu causa, que provocou a expulsão desse feto do organismo daquela mulher, a pena aumenta de 2 a 7 anos. Quer dizer, todos são culpados. Mas eu conversando com uma mulher outra vez, depois de ter feito de ter falado sobre esse tema no NEA, ela veio de cabisbaixa ao meu encontro, depois da conversa, e disse: irmão, eu sou culpada porque eu já cometi um aborto na minha vida. Eu disse: irmã, não se sinta culpada só por isso. Deus entende o motivo pelo qual a senhora cometeu esse aborto. Mas existem outras formas de, pelo menos, atenuar, começar a reparar esse mal que a senhora cometeu para esse filho que deveria ter nascido. E ela me perguntou até curiosamente, curiosa ela estava naquele momento, de que forma eu posso diminuir? Eu disse: irmã, Deus coloca muitas pessoas na nossa vida e que muitas vezes, por estarmos atribulados com o nosso dia a dia, não percebemos. E que muitas dessas pessoas que cruzam o nosso caminho diariamente, elas têm um laço espiritual conosco. Deixe seu coração tocar. Vá visitar um abrigo. Vá visitar uma creche de crianças carentes, de crianças abandonadas. Vá conhecer uma casa de acolhimento. Conheça o trabalho. Seja voluntária, pelo menos uma vez por semana. E isso já vai dar um grande passo para atenuar, para diminuir o seu sofrimento hoje. Não estou dizendo que, praticando aborto, a gente vai ficar livre da punição, não. Porque não é a punição de Deus que vem. E sim, somos nós que encontraremos essa punição mais na frente. Existe maneira para reparar isso? Sim. Existe uma forma de corrigir, de começar a corrigir isso? Com certeza existe. E Deus nos dá uma oportunidade grandiosa a cada minuto de nossas vidas. O tema aborto
é um tema que tem muitas interpretações. Já se bateu muito de frente com esse tema em alguns países, até mesmo aqui no Brasil. E eu estava lendo uma reportagem essa semana sobre esse tema em Portugal, porque Portugal é liberado o aborto até o 3º mês de gestação. E está havendo um grande problema lá, nesse país, porque a grande maioria dos médicos que fizeram o juramento para salvar vidas não estão querendo praticar o aborto. Porque estão confirmando que, se eles fizerem isso, está indo de encontro ao juramento que eles fizeram, que é de salvar vida a todo custo. Ou seja, seria bom que isso se transformasse numa epidemia, que não existissem médicos capazes de cometer um aborto. Quem somos nós para tirar uma vida de uma criança, de um ser que ainda sequer viu a luz do dia? Quem somos nós? Qual é o motivo pelo qual aquele espírito está ligado ao nosso corpo? Qual é a missão dele aqui na Terra? Quem somos nós? Qual é o direito que temos de cessar essa vida que ainda sequer viu a luz do dia? Não temos direito a nada. Nós estamos brincando muitas vezes, estamos abusando muitas e muitas vezes do nosso corpo físico, e isso está trazendo muitas vezes muitas consequências espirituais. Porque o corpo físico anda junto com o corpo espiritual. Se meu corpo físico está bem, meu corpo espiritual, a tendência é estar bem também. Quer dizer, temos que andar de mãos dadas, o corpo físico com o corpo espiritual. Ninguém trabalha sozinho. Por isso é que muitas vezes estamos aqui em casa capengando, com dificuldade para muitas coisas, e nesse período de pandemia, onde não temos o trabalho espiritual na casa, onde não temos aquele contato fraternal todas as semanas que tínhamos, isso tudo trouxe uma série de dificuldades para todos nós. E vocês não sabem a grande felicidade que eu estou sentindo é de estar aqui hoje. Porque eu sinto a presença de cada um dos meus amigos, dos meus colegas de trabalho, dos meus irmãos de caminhada. Porque eu sinto a energia de cada um desses irmãos. Eu sinto a vibração. E é isso que estávamos precisando para recuperar as nossas energias. É como se a nossa vida estivesse na noite de hoje sendo colocada no carregador de bateria. Quer dizer, a elevação está sendo maior. Vai melhorar. Pelo simples fato de estarmos falando, mesmo de forma remota, mesmo de forma virtual, com todos vocês. Então, o tema aborto é muito complexo. Ele é muito, vamos dizer assim, deixa muitas brechas para que nós, espíritas, possamos, vamos dizer assim, trabalhar nesse tema de uma forma sensata, de uma forma mais simples, sem muitas delongas, sem muitos empecilhos, e entendermos e nos colocarmos na posição daquele ser que está ali na barriga da mãe. Eu vim de uma palestra sobre aborto no YouTube, a palestrante dizia: se sinta como se você estivesse no útero daquela mãe agora. Ela convidava o público a fazer aquela viagem. Se sinta no útero daquela mãe agora. Eu vou reunir agora 100 mulheres grávidas e perguntar a cada uma delas, perguntar a cada um feto daquele que está ali dentro do útero daquela mulher: vocês querem cessar sua vida agora? O que você responderia se fosse aquele feto?
Obviamente que todos responderam que queriam viver. Então, quem somos nós? Quem somos nós para tirar esse direito dessas crianças nascerem? Existe um exemplo típico de uma senhora que foi diagnosticada, que estava grávida e estava tendo alguns problemas na gravidez, e o médico disse que era o seu filho era anencéfalo, ele não tinha cérebro, e que ele podia ser expulso pelo organismo, e que ele podia nascer e durar poucas horas, no máximo 24 horas ou 36 horas, ou que ele simplesmente não chegasse a nascer. E ela tinha o direito de optar em tirar aquele ser que estava dentro de sua barriga ou deixá-lo vivo, para que ele pudesse nascer, para que ele pudesse completar a sua missão aqui na Terra. E ela optou em deixar aquele filho sendo gerado em sua barriga. E ela tem todo o direito para isso. E mais na frente, ela fazendo outra bateria de exames, foi descoberto que aquela criança tinha cérebro. Ele não era anencéfalo. Ele só tinha água na cabeça. Hidrocefalia, água na cabeça. E que ele poderia viver mais. E deu uma vontade daquela mulher continuar a gestação, sua gestação. E ela continuou sua gestação. E aquela criança nasceu. E ela viveu durante 17 dias aqui na Terra. E foi descoberto, nesses 17 dias, que aquela criança não tinha hidrocefalia, e aquela criança não tinha cérebro. E ela morreu, ela desencarnou, após 17 dias de vida, em decorrência de um problema cardíaco, que nenhum médico havia descoberto. Quer dizer, aquela mulher, sabiamente, ela optou por deixar que aquela vida chegasse aqui na Terra e cumprisse a sua missão. E que nós não podemos imaginar qual foi a missão desse espírito reencarnante. A gente pode imaginar várias situações em que ele veio para a Terra somente passar 17 dias. Como, por exemplo, aquela criança que nasce hoje e amanhã desencarna. A gente nem imagina o que foi que ele veio pagar, o que foi que ele veio já resgatar, passando esse curto intervalo de tempo aqui na Terra. Divaldo Pereira Franco, nosso grande Divaldo Pereira Franco, numa palestra, numa entrevista na emissora de TV, programa Transição, ele falou que ele era o 13º filho de uma família muito modesta, de uma família muito simples, de poucos recursos. E que quando a mãe dele descobriu, na 13ª gestação, e depois de 3 abortos espontâneos, descobriu que estava grávida de Divaldo. E ela procurou o médico, e o médico disse: senhora, ela já perto da menopausa, já com uma certa idade, com 44, 45 anos, engravidou de Divaldo. E disse: senhora, a orientação que nós da medicina damos é que a senhora possa tirar esse filho, porque a senhora não tem mais força, a senhora já teve outras 12 gestações, a senhora pode falecer. Ela disse: não vou abortar o meu filho. Aí o médico foi mais incisivo e disse: a senhora pode morrer gerando esse filho. Ela disse: eu prefiro morrer dando uma vida. Para mim é uma honra. E ela teve Divaldo. E Divaldo está aí hoje, chegando a perto dos 100 anos de idade já, com muita sabedoria, com muita inteligência. Aí Divaldo até brinca: imaginem vocês agora o amor que eu tenho por essa mulher, de ter escolhido para que eu viesse ao mundo. Ele até fez uma pergunta à repórter: vocês acham que eu teria o mesmo amor que eu tenho por essa mulher hoje,
que ainda tem por essa mulher hoje, vocês acham que eu teria esse mesmo amor que eu tenho por ela hoje se ela tivesse me tirado? Ou seja, talvez Divaldo hoje, não quero aqui colocar suposições de que poderia ter acontecido, mas talvez Divaldo hoje fosse o inimigo dessa mãe. Fosse aquele filho que para muitos é considerado de ovelha negra. Porque aquele espírito que deveria ter encarnado e que foi cessado o direito da sua vida, na próxima encarnação, ele mesmo com a preparação espiritual para ele vir novamente a reencarnar, ele ainda sentirá o peso da rejeição. No exemplo típico do meu primeiro filho, ele não foi, a mãe foi muito sábia, quando ela, mesmo com toda dificuldade, e mesmo com toda sugestão de alguns amigos e familiares para que ela tirasse, para que ela cometesse o aborto, ela disse, eu não vou tirar, mesmo não tendo condições de cuidar dele, mas eu vou gerar esse filho, e no dia que ele nascer, vou entregar na maternidade para adoção, e que eu espero que ele seja muito feliz na família que ele vai viver. Quer dizer, Deus tocou o coração dessa mulher para que ela não cometesse esse aborto, que talvez fosse mais um nas estatísticas no mundo hoje. Deus tocou no coração dela para que ela gerasse, e mesmo não tendo condições, o entregou para adoção. E eu agradeço muito a Deus pela vida dessa mulher, porque se não fosse por ela, eu não teria meu rebento em casa hoje. Não teria da forma que ele é hoje. Não sei como seria se fosse de outra mãe. Mas como a gente sabe que nada na nossa vida é por acaso, Deus nos preparou. Deus preparou aquela mãe para que as nossas vidas se encontrassem. Tanto que, não pense que esse filho veio de pertinho não, viu? Eu fui buscar ele em Fronteira, no Piauí, quando ele tinha 1 dia de vida. Recebi uma ligação, e nessa ligação eu ouvi um choro no fundo da chamada de telefone. E minha cunhada disse, que mora lá na divisa de Fronteira, no Piauí, disse, Márcio, venha buscar seu filho. Eu já peguei ele na maternidade. Venha buscar para entrar com o processo de adoção, que ele é seu filho. Ele está aqui no meu braço. Fomos tomados de tamanha emoção. Eu e minha esposa éramos sós a princípio. Nos abraçamos, começamos a chorar. Compramos o primeiro voo que tinha para Juazeiro do Norte, no Ceará. E nos encontramos com ele no outro dia de tarde. Foi amor à primeira vista, meu irmão. Foi muito gratificante. Eu imagino essa criança se tivesse sido abortada naquela época. Quer dizer, o mal que aquela mãe poderia cometer, Deus transformou em coisa boa. Deus transformou em uma situação melhor para ela e para nós, né, que recebemos essa criança. Ou seja, é um tema muito profundo, é um tema muito contundente nos dias de hoje, porque eu digo mais uma vez que, infelizmente, muitas mães cometem esse tipo de atrocidade. Existe até algum estudo onde na cidade que tem o carnaval mais forte, como é Recife, Olinda, Pernambuco em geral, e Salvador, depois de 9 meses que acaba o carnaval, é onde se mais nasce criança no Brasil. E é onde se mais comete aborto nesse período no Brasil. Ou seja, algumas mães tiveram encontros com pessoas que sequer conheciam, tiveram encontros com pessoas, aquele prazer momentâneo
aquele prazer momentâneo que as festas proporcionam, e que se encontraram na situação de mãe, de estarem gestando aquele filho, e que muitas continuaram sua gestação. Graças a Deus por isso. Graças aos bons amigos espirituais por isso. Mas que muitas cometeram esse crime contra a humanidade. Só lembrando do maior mandamento da lei de Deus, onde pergunta a ele, mestre, qual é o maior mandamento da tua lei? Ele diz, amará teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. Faça aos outros tudo aquilo que você queira que os outros te façam. Ou seja, o que eu não quero para mim, eu não desejo para o meu próximo. Isso é a lei de causa e efeito. Eu desafio a qualquer um espectador nessa noite a jogar uma pedra para cima e ficar embaixo. O que você joga, volta. O que você oferece, você traz e volta para você. Eu não posso colher feijão se eu plantar laranja. Eu colho aquilo que eu planto. E Deus nos deu uma vida tão curta. Deus nos deu uma experiência tão curta de habitarmos o planeta de provas e expiações como esse, para fazermos tantas coisas boas. E nós, muitas vezes, escolhemos as coisas mais difíceis. E que muitas vezes ou seja, a porta que nos leva até Deus é estreita. E a porta que leva nós, seres humanos, ao precipício é larga, é ampla. E ela nos proporciona muitos prazeres, onde não devemos esquecer que muitos desses prazeres são momentâneos. E o prazer que Deus nos proporciona dura para sempre. Vejamos o quanto é importante praticarmos somente as coisas que nos aproximem de Deus. O quanto é muito mais importante debatermos esse tema para combatê-lo, para que fosse proibido também no lado judicial. Porque ninguém tem direito a tirar a vida de quem quer que seja, nem mesmo um juiz. Mas é a nossa lei. O Espiritismo respeita. Onde ele diz que apenas quando há risco para a mãe, pode-se cometer o aborto. De outra forma, não. Mesmo uma pessoa sendo estuprada, ela não tem o direito de tirar a vida daquela criança, não. Infelizmente, o que a gente ouve é o seguinte. Rapaz, aquela mulher foi estuprada, o filho dela vai ser estuprador também. Não é bem assim, não. Aquela criança que irá nascer vai ser filho daquela mãe, daquela mulher. E quem vai conduzi-lo é ela. Quem vai mostrar ao filho o futuro que ele deve seguir é ela. Ou seja, ensina um caminho que a criança deve andar. Está na Bíblia. Pois quando ele estiver bem velhinho, não se perderá jamais dele. Nós é que somos condutores da nossa vida e da vida dos nossos entes queridos. Da vida daqueles que nos foram oferecidos como filhos. Ah, mas o irmão está falando porque não aconteceu com ele. O irmão está falando porque não aconteceu com algum parente dele. Alguém pode estar pensando assim. Alguém pode até
está reagindo dessa forma nesse momento. Quando é na pele dos outros, é muito fácil falar. Não. Eu estou falando aqui como cristão. E que todos devem falar e agir como cristão. Eu estou falando aqui que Deus disse que não temos o direito de tirar a vida de quem quer que seja. Sim. Eu estou falando aqui tudo aquilo que Jesus nos ofereceu há mais de 2020 anos atrás, quando esteve conosco. A mensagem maior dele foi: vai e prega o meu evangelho a toda criatura. Esse evangelho que cura, esse evangelho que salva, esse evangelho que liberta. Esse sim é o nosso objetivo aqui na Terra. É ir e pregar o evangelho mesmo com todas as dificuldades que passamos diariamente. Mesmo com todas as barreiras. Quando surgiu uma montanha, um obstáculo na nossa frente, ele disse: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, transportarás todos esses obstáculos que surgiram na tua vida. Ou seja, verdade. Nós temos agora 4 minutos, viu, Márcio? Tá só para lhe avisar. Quem somos nós? Nós não temos direito de tirar a vida de uma criança que sequer teve a oportunidade de optar para estar nessa terra ou não. Nós nascemos, crescemos, reproduzimos, envelhecemos, passamos para o plano espiritual para nos prepararmos para uma próxima encarnação. É assim que a vida funciona. Que Deus possa ter compaixão de todos aqueles irmãos que um dia cometeram esse tipo de crime. Que Deus possa colocar sobre a vida deles não um sentimento de culpa, mas a grandiosa oportunidade de poder corrigir, porque ainda há tempo. Que possamos nos preparar para combater esse mal que tanto nos assola hoje. E que muitas mães ainda hoje cometerão esse crime diante de Deus e diante dos homens. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça, que Jesus nos ampare, que Jesus continue nos instruindo através dos bons amigos espirituais, para que tenhamos êxito na nossa caminhada, para que quando passarmos para o mundo espiritual, a nossa bagagem seja a menor possível. Muita paz para todos. Que assim seja, Márcio. Muito bonita a sua palestra, muito boas suas palavras. Nos fortaleceu muito, nos esclareceu muita coisa. A mim, pelo menos, eu saio hoje muito mais enriquecida com esses esclarecimentos todos perante a visão espírita. Eu já ouvi uma palestra sua, ouvi sua história lá no NEAM uma vez, me emocionei bastante. Você contou muito mais detalhe, né? Porque lá a gente fica mais à vontade. E eu me emocionei porque eu já conhecia a sua história. Você, ninguém mais indicado para falar sobre esse tema hoje, que é o aborto. Você foi a pessoa melhor indicada, tenha certeza. Eu gostaria de dar alguns avisos aqui, antes de fazermos a nossa prece final. Os avisos do NEAM, na verdade, que é a campanha do quilo, mais uma vez avisando que voltou a campanha do quilo presencial, todos os domingos, a partir das 7h30 da manhã, os nossos trabalhadores estão lá apostos para fazer aquele trabalho tão edificante. Muitas pessoas perguntam também sobre as doações, né, presenciais. Nós temos as pessoas que estão lá de plantão. Eu acho que é Josilene, a nossa trabalhadora lá do NEAM, que está de plantão toda quarta, das 14 às 16 e na quinta, das 8 às 11. Mais um aviso a todos vocês que
Nós pedimos encarecidamente, todos nós trabalhadores do NEAM, que amamos o NEAM, que amamos a causa espírita, na verdade, né? Nós pedimos encarecidamente para que vocês divulguem os nossos canais, o nosso canal do Facebook, do Instagram. Nós precisamos muito de pessoas inscritas no nosso canal no YouTube. Então, divulguem o nosso canal. Com certeza. Apenas avisando aquelas pessoas que solicitam orações por vários motivos. Nós temos grupos de WhatsApp trabalhando, o NEAM não para, o NEAM está 24 horas no ar, eu posso dizer, ou quase isso, porque esses grupos estão sempre a postos a qualquer hora que você entrar. Você pode pedir oração pelo seu ente querido, pessoas que desencarnaram, enfim, o NEAM está a todo vapor nas redes sociais. Para finalizar, deixando aqui mais uma vez o aviso que essas palestras acontecem toda terça, quarta e quinta-feira, sempre às 8 horas da noite. Muito obrigada a todos vocês. Márcio Lima, mais uma vez, Deus lhe abençoe e obrigada pelas suas palavras. Pode fazer a oração final. Com certeza. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, falar com o nosso irmão Jesus, nos envolver cada vez mais com essa espiritualidade boa amiga, agradecendo por tudo que recebemos nesse planeta de provas e expiações, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu santo nome, para te agradecer por tudo, Senhor, seja do lado material, seja do lado espiritual. Que Tu possas continuar conosco, Senhor, assistindo a todos esses irmãos, encarnados e desencarnados que mais necessitam. Orienta os passos de cada um de nós, Senhor. Faz com que possamos crescer em sabedoria, buscando acima de qualquer coisa os Teus ensinamentos. Que essa paz que encontramos aqui possa se espalhar por todos os lares e que cada um possamos encontrar a paz que tanto necessitamos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado a Jesus. Muito obrigado aos bons amigos espirituais dessa Casa de Amor e Trabalho, pela oportunidade de estarmos aqui em mais essa noite de evangelização, em mais essa noite de paz e de muito amor. Que assim seja. Que assim seja. A todos vocês, mais uma vez, muito obrigada. Muita paz a todos. Muita paz.